a gente vai fazer uma API do zero. Então, vamos fazer uma API, essa API vai ter um acesso a DB, um ADB local, e os dados vão estar nessa base de dados, que é uma base de dados SQLite. Então, nós vamos usar basicamente três coisas. A API, o Entity Framework, que é um meio que nós podemos usar para fazer code first em nossas bases de dados, e a própria base de dados, ou seja, API, Entity Framework e base de dados. Então, eu vou mostrar como é que a gente vai fazer tudo isso. Antes de mais, então, vamos aqui criar uma nova solução, New Solution. Nós vamos chamar essa solução de .NET 2026. Vamos chamar ela de API Management, por exemplo, uma coisa assim, Management, Management, assim, ok? Isso, vamos manter o que a gente tem de Web API, vai ficar lá embaixo, na Advanced Settings. Nós vamos manter os controllers como estão. Não vamos usar isso aqui porque não há necessidade. Use DB local, nós mesmos vamos criar a nossa DB. Então, carregamos em Create. A estrutura é exatamente a mesma, certo? A gente até poderia usar o controller para fazer uma coisa igual, para manter o que a gente tinha ali, mas eu prefiro fazer do zero. Quais são as libraries que a gente vai usar para já? Depois a gente vai usar também o Mapster, que é uma library que ajuda a gente a fazer mapeamento dos nossos objetos. Vocês escutam um ruído? Estão escutando algum ruído? Não? O som está claro? Para mim está claro. Ok. Para mim também. Pronto. Então, vamos aqui continuar. O que é que nós iremos instalar? Então, botando direito do rato aqui, vamos em Manage Nugget Packages e vamos procurar aqui por Entity Framework. Entity Framework. O Entity Framework, como eu já disse, é uma biblioteca da Microsoft que vai nos ajudar a ter contexto dos nossos dados usando código. O que é que isso permite? Permite que nossas queries, que nossos comandos, que tudo que a gente vai fazer em relação à base de dados se resuma a código e não a scripts. Essa é a grande diferença, a grande vantagem do Entity Framework em relação a outros tipos de ferramentas. Ou seja, eu não preciso fazer scripts em SQL para realizar as minhas ações em base de dados. Eu posso fazer isso tudo usando código, e código C#. Então, as bibliotecas que nós vamos instalar vão ser o Entity Framework Entity Framework SQLite, deixa eu ver se ele está por aqui. É o Entity Framework core.sqlite. Entity Framework core.sqlite. Está aqui esse. A versão que nós vamos utilizar tem de ser uma versão compatível com o .NET 10. Vejam que essa aqui é para o .NET 11. Vamos colocar aqui, por exemplo, essa 10.0.6. Carregamos aqui no mais. Install. Depois vamos adicionar a Core Design. Cadê Core? Design a Core Tools. Design. Essa aqui, ó, tem que ser a mesma versão. 10.0.6. E, por último, nós vamos usar também o Tools, a Framework Core Tools, que é essa aqui. Também a versão tem que ser a 10.0.6, acho que era 10.0.6, eu não lembro, aparecia ali. Tools, Design e 10.0.6, ou seja,
essas libraries aqui. Deixa eu mostrar aqui as que já estão instaladas. Mostra aqui. De qualquer forma, se vierem aqui, botão direito do rato no projeto e pedirem para abrir o projeto, vocês vão ver as libraries aqui. Core Design, Core SQLite e Core Tools. É essas que a gente precisa. Essas packages, certo? Pronto. Isso é a base para a gente conseguir utilizar a nossa base de dados e a nossa base de dados, como eu disse, usando Code First. Então, antes de mais, vou dar continuidade aqui ao processo. Então, o que a gente faz primeiro? Então, para ter acesso aos dados, nós precisamos ter um contexto, né? Ou seja, o contexto é permitir que a base de dados ou os dados estejam dentro da nossa aplicação utilizáveis. Isso é o contexto. Então, vou abrir aqui uma pasta, botão direito do rato, director, e vamos criar uma pasta chamada Data. Nessa pasta Data, nós vamos criar aqui uma classe que nós vamos chamar de API Management DB Context. É muito comum, malta, que as pessoas também criem uma interface para ajudar na implementação dos dados da API em outros projetos. Por que não vale a pena nesse projeto? Não valeria, né? Não valeria a pena nesse projeto a gente utilizar, porque é um projeto single, é monolítico, basicamente. Então, para que a gente tenha a prática de utilizar como é feito no mercado, a gente usa a interface. Mas nesse projeto não seria necessário, não valeria a pena. Só vai valer porque a gente está utilizando uma metodologia de projetos maiores. Projetos pequenos não é necessário. Então, vou carregar aqui o botão direito do rato e vou adicionar aqui uma classe ou interface, que nós vamos chamar de API Management DB Context. Essa API, essa interface, ela vai ter todas as classes e objetos que devem ser implementados na nossa aplicação, na nossa API, ou mesmo só no nosso contexto. Porque é possível que a gente separe, em alguns casos, em alguns processos, a API do contexto, e ela só use o contexto. Isso quer dizer que eu posso ter, às vezes, um projeto só para isso, só para os dados. Então, aqui, eu vou começar a chamar as minhas entidades. Então, antes de mais, de chamar as entidades, vou criar a minha primeira entidade, chamando aqui, criando um diretório que nós vamos chamar de entities. E aqui dentro dessas entities, nós vamos criar a nossa primeira entidade, que nós vamos chamar de todo. É uma classe chamada todo, que é uma entidade na prática. Entidade porque relaciona-se com base de dados. No fim das contas, é a mesma coisa de uma classe. O que também é feito comumente, isso é uma prática de projeto, a gente ter dentro da nossa pasta de entities uma base entity. Base entity. E para que serve? Para que algumas implementações que todas as entidades vão receber fiquem na base. E a gente não precise sempre fazer a mesma coisa em cada uma das entidades. Vou dar um exemplo. Eu posso ter na base um public int id get set ou um public datetime created date ou created date, um public datetime modified date ou então updated date e por exemplo também um public bool, um booleano que a gente pode chamar de isDeleted. E veja, como base entity, eu posso utilizar isso em qualquer uma das minhas entidades. Então, por exemplo, vou no meu to-do,
trazer como herança o base entity. E eu não vou precisar criar aqui no meu to-do ID, create data, nada disso. Eu vou somente criar aqueles campos para além dos campos que existem no base. Então, por exemplo, eu posso criar aqui um public string title, public string description, um public bool is completed. E posso criar também aqui um public date time completed at. E basta-me. Isso aqui já é o suficiente para mim. Então, eu herdei da minha base aqueles campos ou propriedades que eu precisava chamar sem a necessidade de ter sempre que criá-los. Imagine, eu vou criar uma nova classe aqui, user. Eu posso chamar o base entity e vou excusar-me de criar o ID, o created, todos esses campos que estão aqui. Eles vão vir sempre por herança, certo? Então, isso é a base da nossa API. Então, vou criar aqui agora o nosso a primeira entidade. Então, public. E aí a gente vai chamar essa propriedade aqui, esse objeto, dbset. Abrimos e fechamos sinais ou ângulo, como dizem os americanos, e vamos chamar aqui o nosso to-do. Que nós vamos permitir que ele comece como nullable e vamos chamar de to-dos. Por que to-dos? Porque é uma tabela, é uma entidade que vai ter rows lá dentro. Então, por isso que nós colocamos a entidade, quando criada, aqui nós estamos criando-a no plural. E ela vai ser chamada assim na DB. A tabela que vai ser criada na DB vai ser uma tabela chamada todos. Aqui eu vou chamar o getSet. E aqui ainda falta fazer duas coisas. O using. Deixa eu ver aqui. Esse using, show context actions. Esse aqui e o resto já está também. Então, vou tirar isso aqui e sai. Certo? Então, vem o todos. E para completar, a gente ainda tem algumas coisas a fazer aqui na API. Como, por exemplo, chamar um método ou criar um método através de task, como task, save changes async. O que é que isso vai permitir? Vai permitir que nós possamos salvar os dados ou as nossas atualizações na nossa base de dados de forma assíncrona, retornando sempre um valor inteiro. Esse valor inteiro ele vai ser negativo quando as mudanças não ocorrerem de maneira adequada, ou positivo quando ocorrer uma mudança na nossa DB. Agora, o que nós fazemos? Voltamos para a nossa classe API Management DB Context e aqui nós vamos herdar duas coisas. O DB Context, que é uma classe, né, de uma library da Microsoft, que permite que nós façamos exatamente isso que eu estou a dizer a vocês. Trazer a DB ao contexto do código. Também vamos trazer aqui a nossa interface, que vai contratualizar as obrigações que nós temos que implementar na nossa API DB Context. E isso se refere a, vou carregar com o botão direito do rato, Show Context Actions, Implement Missing Members. Ou seja, ele vai trazer todos os objetos, as entidades que eu lá na minha interface criar. Isso permite que sempre que eu crie novas entidades, essas entidades estejam mapeadas no contexto quando esse contexto for chamado. Porque se lá não estiver, eu não consigo implementar. Então, a interface nos permite isso, permite que ao longo da aplicação ou de um projeto, eu obrigue que certas coisas sejam implementadas e aconteçam, para que não haja falha de repente, por exemplo, uma tabela ou uma tabela ou entidade não sejam chamadas e implementadas. Isso é a base. O que é que falta ainda? A gente falta configurar aqui uma coisa que é como nossa
base de dados vai ser chamada dentro do nosso projeto, certo? Aí, para isso, a gente vai usar o configuring, que é um método do próprio DB Context. Para isso, a gente vai fazer um override. O que faz um override? O override ele vai pegar métodos de uma entidade ou uma classe que é herdada e vai sobrescrevê-los. É o que a gente vai fazer agora quando a gente chama o override. Qual o método que nós vamos fazer o override? Vamos fazer do onConfiguring, desse aqui, ó, onConfiguring. Então, eu chamo o override, chamo o nome do método, carrego o tab e ele vai me trazer essa informação aqui. Eu posso simplificar isso, né? Eu posso fazer isso de outra forma, mas vamos manter essa lógica. Então, aqui eu vou chamar, dentro do meu bloco de código, o base.use, não, perdão, não, é o options builder, optionsbuilder.using SQLite, isso. E aqui eu vou estipular onde é que vai ficar a nossa base de dados. Veja, eu não vou precisar de mais nada a não ser isso. Dizer data source é igual, e vamos escrever isso aqui, ó, app.db, ponto e vírgula no final. O que eu estou fazendo no onConfiguring? Estou chamando a base do configuring para manter a relação com a classe base, que é essa que nós chamamos aqui. Esse base é dessa classe, esse base, né, é dessa classe. Nós estamos fazendo override ao método que está nessa classe. No entanto, chamando o que está lá para manter o que lá existe. E dentro do override nós estamos especificando qual vai ser a DB que nós vamos usar, usando o Options Builder, que vem aqui como parâmetro, e informando que dentro do Options Builder que a gente vai usar, a nossa connection string vai ser essa informação aqui, que vai especificar onde nossa DB irá funcionar. Se nós fizermos build disso aqui, o que vai acontecer aqui? A nossa aplicação, eu vou fazer aqui agora, certo? Vou fazer build da aplicação. Ela deve gerar, ou pelo menos deveria gerar, se não agora, depois, ok, build succeed, não gerou. Talvez a gente tenha que correr, executar. Ela pelo menos deveria gerar já a base de dados aqui, ela deveria aparecer. Mas vamos acreditar que não com fé, mas nos próximos passos isso vai acontecer. Ok, então tem a minha base de dados criada, entre aspas, né? Ou seja, tem uma configurada, especificando onde é que ela vai acontecer na minha aplicação. Tenho a base, tenho a entidade, e agora o que é que me falta para a base de dados? Eu fazer a migração, ou seja, para ele criar os dados da minha entidade na DB. Para isso, eu vou carregar com o botão direito do rato aqui, ó, e vou vir em Open in Terminal. Agora eu vou correr uns comandos aqui. Vejam só, quando chegar nesses comandos vocês não conseguirem executar, não tem problema. Vocês me chamam e eu vou mostrar como é que vocês podem instalar essa tool. Então, o que é que a gente faz aqui? Eu vou chamar o .NET EF, que é de Entity Framework, e vou chamar um comando que é migrations. E a migrations eu vou dizer o que é que a gente vai fazer. Nós vamos fazer adição, então, .NET Entity Framework, migrations add. E agora eu vou colocar o nome da minha migração como inicial migration. O que a gente está fazendo aqui é chamar o .NET, dizer que vamos utilizar o Entity Framework, que é a biblioteca que vai permitir usar o Code First para a base de dados. Estamos dizendo que o que vai ser feito no Entity Framework vai ser uma migração, e a migração é
pegar o código e converter em DB, em base de dados, ou seja, se for adicionar coluna, ele vai adicionar, se for criar uma tabela, ele vai criar, se for apagar uma coluna, ele vai apagar. E nessa migrações, a migração que nós estamos fazendo é adicionar. E o nome dessa migração que nós estamos adicionando é uma initial migration. Tem que estar entre aspas, certo? Vou carregar Enter. Ele está dizendo aqui uma versão qualquer, dizendo que está atrasado, blá blá blá, não tem problema. Ok, ele está dizendo que foi tudo acabou e que agora eu posso fazer só, eu posso remover a migração se eu quiser ou posso fazer um update. Eu vou fazer aqui o update à nossa base de dados. Então, esse é o segundo comando. Então, .NET Entity Framework EF e Database Update. Então é igual .NET Entity Framework e agora o comando Database Update, atualizar. Agora eu já não escrevo mais nada, eu vou carregar Enter. Build started. Build succeed. Ok. E aqui diz que aplicou, ou seja, só depois do comando, ó, vejam lá que apareceu aqui a nossa DB. Se eu carregar duas vezes nela, deixa eu ver se eu consigo abrir. Consegui, agora, ok, SQLite, deixa eu ver aqui se eu consigo. Download missing drives, ok, já está, aplicar, ok. E agora eu tenho aqui ó, a base de dados, só carreguei duas vezes aqui. Ó. Deixa eu ver se vai aparecer dados nela. Refresh. Ok, tá aqui, tabelas, e vejam lá, ó, a nossa tabela Todos com todos os campos já foi criada aqui. Tenho aqui ID, title, description, is completed, completed that, created that, updated date, and EE is deleted. Todos os campos que nós criamos. Uma parte deles no Base Entity, que veio aqui no To-Do por herança. Aqui, basicamente, fizemos a chamada da interface com o que é obrigatório nós criarmos, que era o DB, a nossa entidade To-Do. E quando fizemos esses dois comandos, que é adicionar a migração e fazer o update da base de dados, ele criou a nossa base de dados exatamente como vocês conseguem ver aqui, com todos os dados que aqui temos, certo? Eu vou parar aqui a gravação